Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, depois do dízimo de oferta já dava para ir embora, né? Depois da palavra que a gente recebeu de dízimo de oferta já dava para pegar nossas... Glória a Deus. Hoje está forte, queridos. Hoje está poderoso. Amém, queridos. Falando em poderoso, ontem nós tivemos um culto de curas e milagres ali em Barra Velha, né, Vandinho? Betinha, né? Tivemos um tempo ali maravilhoso, culto de curas e milagres. Tivemos um tempo de evangelização, né? Fizemos uma visitação ali no entorno da igreja, um tempo muito especial. Estávamos ali junto com alguns irmãos, foi um tempo muito, muito precioso, né? Todo mês agora nós vamos ter o culto de curas e milagres ali em Barra Velha também. Sempre tem sido um tempo especial. Glória a Deus. Mais uma vez quero dar ênfase aqui à nossa integração, né? Terça-feira agora, depois de amanhã, nós retornamos com a integração, queridos. Você que ainda não fez, né? Ou você que fez que nem lembra mais o que é integração, né? Por causa da pandemia e tudo mais. Pastor, o que é isso mesmo? Vem aqui na terça-feira que nós vamos conversar um pouquinho sobre a integração, terça-feira às 20 horas. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nesta noite, queridos. Eu não falei o título de manhã, né? Falei? Não. Mas projetou ali, acho que projetou, né? Então tá. Então agora eu já vou começar pelo título para não correr esse risco aí. Então eu quero usar como título Provisão Celestial na Casa de Deus. Provisão Celestial na Casa de Deus. Eu quero usar, queridos, aqui como ponto de partida, né? Ou como tema para nós conversarmos um pouquinho nessa noite, um texto do livro do profeta Zacarias. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 2 do profeta Zacarias. São 13 versículos. Antes, porém, eu quero passar aqui um rápido pano de fundo aqui para nós compreendermos algo muito importante, muito importante. A palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus, ela está diretamente ligada, queridos, também ao entendimento dos tempos em que essa palavra ela está estabelecida. Por exemplo, o profeta Zacarias, ele exerceu o seu ministério depois do retorno para Jerusalém, depois do cativeiro babilônico. Quando o povo ficou os 70 anos na Babilônia, depois que eles retornam para Jerusalém, então acontece aqui o ministério do profeta Zacarias, que ele é contemporâneo do profeta Ageu. Esses dois profetas, eles existiram na mesma época, eles viveram na mesma época. E quando nós olhamos aqui o livro do profeta Zacarias, nós encontramos aqui alguns valores, queridos, muito importantes na palavra de Deus, porque para nós compreendermos as verdades da palavra de Deus, das Escrituras, é necessário que a gente identifique também os tempos em que essa palavra ela acontece. Por exemplo, se nós compararmos aqui o livro do profeta Zacarias com o livro do profeta Isaías, por exemplo, eles são tempos distintos, né? São datas diferentes. Então, nós podemos encontrar aqui uma diferença no conteúdo do livro do profeta Zacarias e o livro do profeta Isaías. Por quê? Porque as profecias elas são entregues em tempo diferente. O profeta Isaías, por exemplo, ele profetizou antes da ida para o cativeiro. O profeta Zacarias, ele traz revelação, ele traz a interpretação do ponto de vista divino de um momento quando o povo estava vivendo a restauração de Jerusalém. A restauração, a reconstrução de Jerusalém. Então ele traz aqui algumas instruções, e nós temos aqui o início da carta, né, do livro do profeta Zacarias. Nós temos aqui as 8 visões que ele teve, ele descreve essas 8 visões. Eu quero me ater aqui à terceira visão, quando ele narra a terceira visão, e nós vamos encontrar aqui, queridos, algumas similaridades, né, em relação ao tempo que nós estamos vivendo, os dias que nós estamos vivendo. Nós não podemos viver os dias que vivemos sem interpretar as verdades bíblicas para os dias que nós estamos vivendo. O que a Bíblia fala, o que a Bíblia nos apresenta a respeito dos dias que nós estamos vivendo. Onde nós encontramos, por exemplo, essas verdades nas Escrituras que podem nos fazer compreender melhor os dias que nós estamos vivendo. Eu quero fazer a leitura do capítulo 2,
São 13 versículos. Se você puder, por gentileza, acompanhe comigo a leitura desse texto. Depois nós vamos extrair aqui alguns pensamentos, algumas verdades, queridos, para o nosso coração, para a edificação da nossa fé. A palavra de Deus, ela diz assim, Zacarias capítulo 2, vamos ler todo o capítulo 2, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Tornei a olhar para o alto e vi um homem em cuja mão estava uma corda de medir. Eu perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Então o anjo que falava comigo saiu, e outro anjo foi-lhe ao encontro, e lhe disse, corre, dize a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Sião, livra-te tu, que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois que me glorificou, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Certamente levantarei a minha mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Então sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se juntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Estabelecerei em ti a minha habitação, e sabereis que o Senhor dos Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Curve sua cabeça, queridos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, obrigado, Paizinho querido, pela tua palavra. Pai, nós cremos no poder que há na tua palavra, nós cremos, Paizinho querido, na graça, no favor, na bondade do Senhor, ó Deus. Nós cremos, Paizinho querido, no poder do teu Espírito Santo, Deus, que nos guia em toda a verdade. A tua palavra é verdade, Senhor. Deus, obrigado porque nós não andamos por vistas, nós andamos por aquilo que cremos, Pai. Senhor, ajuda-nos, Paizinho querido, nesta noite, como igreja, como corpo de Cristo, compreender as verdades maravilhosas, Paizinho querido, das Escrituras, para nosso amadurecimento, para o nosso crescimento, Pai. Esta é a oração que fazemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, esse livro, essa escritura do profeta Zacarias, ela se dá em um momento quando os muros de Jerusalém, ou a cidade de Jerusalém, estava sendo reconstruída. Nós vemos no livro de Neemias, quando primeiro os muros são reconstruídos e depois o templo é reconstruído. E a partir de então começa um processo de restauração, até que Jerusalém ela é completamente restaurada. Porém, o profeta Zacarias, em todo o seu livro, ele faz menção de um tempo, falando a respeito da vinda do Messias para os dias em que Jesus esteve sobre a terra. Ele faz referência a esse tempo, e ele menciona a respeito dos dias que virão após a vinda de Jesus. Como se dará, né, esse processo, porque ele usa como referência, queridos, a reconstrução dos muros de Jerusalém, ou a reconstrução de Jerusalém, para exemplificar algumas restaurações que vão acontecer posterior à vinda de Jesus. Quando nós olhamos nas Escrituras, a Escritura, a Bíblia falando de Jerusalém, transferida para os nossos dias, nós compreendemos que Jerusalém é a igreja do Senhor Jesus. Nós podemos entender dessa forma. Jerusalém ela tem uma simbologia muito grande. Por exemplo, Jerusalém era rodeada por muros e tinha 12 portas. Cada porta dessa representava um dos povos, das nações de Israel. Então ela representava isso.
Era um lugar onde o povo era acolhido, era um lugar onde o povo se juntava para trazer ao Senhor o seu culto, a sua adoração, né, as suas ofertas. Isso tem uma similaridade muito grande com a igreja. Então, quando ela fala de Jerusalém, ela está fazendo uma menção profética da igreja do Senhor Jesus para os nossos dias. E a mensagem central do livro de Zacarias, ele aborda a respeito desse tempo de restauração. Porém, ele usa algumas expressões, alguns termos que não são próprios para aquela ocasião. Embora ele esteja usando a reconstrução dos muros como referência, mas ele faz menção de um tempo após a vinda de Jesus, depois dos dias de Jesus. E eu creio, queridos, que de alguma forma essa palavra, ela é uma palavra entregue a Deus para Zacarias, de forma que ela pudesse ser transferida para nós nesse tempo, para mim e para você nesse tempo. Posso ouvir um amém, queridos? Então, nós vamos extrair aqui dessa passagem alguns valores, algumas verdades, e eu quero juntamente com você compreender, né, discernir aqui esses tempos, para que o nosso coração, para que a nossa, eu creio, queridos, que um dos principais propósitos de Deus ao nos entregar a sua palavra é nos manter firmes na fé. Não adianta nós termos acesso às escrituras se a nossa fé ela estiver abalada. Não adianta termos acesso à palavra de Deus se nós não pudermos usar a nossa fé, se a nossa fé não for suficiente para crermos que Deus fará na nossa vida aquilo que Ele disse que faria, amém? Senão nós reduzimos a grandeza de Deus, senão nós diminuímos a grandeza de Deus. Eu quero falar um pouquinho com você nesta noite a respeito de alguns valores, algumas verdades. E eu quero começar, queridos, usando aqui o versículo 2, quando ele diz assim, o versículo 2 do capítulo 2 do livro de Zacarias, ele diz assim: eu perguntei, para onde vais? Ele me respondeu, medir Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. O anjo vem, é uma visão que Zacarias está tendo. O anjo vem, conversa com ele, e ele vê na mão do anjo uma corda de medir. Ele pergunta para o anjo, onde o anjo está indo com aquela corda? Eu estou indo para Jerusalém, quero medir a largura e quero medir o comprimento da cidade. E daí nós pensamos o seguinte: não foi Deus quem mandou construir Jerusalém? Não foi Deus que deu as dimensões do tanto que Jerusalém devia ser construída? A dimensão dos muros, a dimensão de tudo que existe dentro de Jerusalém, Deus deu as dimensões. Deus deu para Davi, né? Davi, ele transferiu para o seu filho Salomão e fez todo o tempo, toda a reconstrução ali. Agora, surge um anjo e ele, depois que os muros são reconstruídos, depois do cativeiro, os muros são reconstruídos, o anjo vem e ele diz, agora eu quero conferir se essa reconstrução, ela está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu como medida, largura e comprimento. Eu vou medir para ver se o que vocês fizeram está de acordo com a vontade de Deus. Deixa eu falar algo para você muito, muito importante. Queridos, nós estamos vivendo um tempo da restauração da igreja do Senhor Jesus, amém? Estamos passando por isso, estamos vivendo isso. Deus está restaurando no nosso meio verdades, valores, e esses valores, eles são provados no nosso coração, eles são provados na nossa vida. E esse anjo que veio medir, né, ele passa perto de Zacarias, é como se ele estivesse passando perto de Zacarias com a corda na mão, né, para eles era comum saber o que era uma corda de medir, e Zacarias então pergunta para o anjo, né, onde vais com essa corda? Medir Jerusalém, ou medir a largura e o comprimento. Essa prática, né, essa menção na Bíblia de medir Jerusalém, ela traz para mim e para você uma reflexão de algo muito importante dentro do nosso coração. Se Jerusalém é a igreja é o corpo de Cristo, amém?
Se Jerusalém é a igreja, logo Jerusalém é o corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo. Se o anjo veio medir Jerusalém, quem que ele veio medir? Nós. Largura e comprimento. Vamos falar um pouquinho sobre sermos medidos. Primeiro pensamento, o tempo que nós estamos vivendo, tempo de sermos medidos. Ai, ai, ai. E agora? Diga assim comigo, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de sermos medidos. Quando nós olhamos, queridos, para essa verdade bíblica, nós sabemos no nosso coração, no meu coração, no seu coração, quando nós interpretamos a palavra de Deus, as Escrituras, nós sabemos que existirá um momento em que nós seremos medidos de alguma forma por Deus. Porque a palavra de Deus, em diversas passagens, e nós temos falado isso aqui também de diversas formas, né? Que chegará um tempo da prova da nossa fé, que a nossa fé será provada. E nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que, de fato, nós seremos medidos. Agora eu quero que, por gentileza, coloca lá para nós lá, Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Por gentileza, coloca lá para nós. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante, mais penetrante, né, do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. A palavra de Deus, ela é comparada a uma espada afiada, penetrante, e ela é apta para divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, quando nós pensamos em fazer essa reflexão, depois na ceia, nós vamos usar o texto lá de 1 Coríntios 11, né, quando o apóstolo Paulo fala: examine-se o homem a si próprio. Imagina que Deus chegue para mim, seja Ele próprio ou seja um anjo. Ele chega para mim e para você e Ele diga assim: filho, examine-se a si próprio. O que nós vamos encontrar quando fizermos esse autoexame de nós mesmos? Qual vai ser o resultado da nossa autoavaliação? Se ele dissesse assim: filho, faz uma autoavaliação, sobe lá no púlpito e fala para a igreja, né? Quem é o primeiro? Ninguém seria o primeiro, né? Até o pastor teria de descer e sentar lá. Por quê, queridos? Quando nós fazemos essa avaliação de nós mesmos, nós fazemos uma pequena mistura entre alma e espírito. Nós misturamos. A nossa alma, ela tem uma tendência de nos levar para o pecado. E por misericórdia de Deus, Ele colocou dentro de mim e de você o Espírito Santo dEle, para que o Espírito pudesse nos conduzir para junto da vontade de Deus. Se nós não entendermos isso, se nós não entendermos essa verdade, queridos, nós passamos a nossa vida inteira tentando esconder algo aqui dentro, tentando esconder das pessoas o que somos, as falhas que temos, os defeitos que temos, e nós dizemos: puxa, isso que eu faço aqui ninguém pode saber, eu não posso contar isso para ninguém. Existe uma divisão dentro de nós, queridos, que o próprio Deus sabe dessa divisão. A divisão da alma e a divisão do espírito. Quando o anjo vem medir, eu quero medir a largura e o comprimento. Eu quero medir a alma, eu quero medir o espírito. Aí nós olhamos e dizemos: Deus,
quando o Senhor colocar na balança, né, o resultado da sua medição, o que o Senhor está pensando que vai pesar mais aí, né? Filho, fica tranquilo. A obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, ela veio para consertar em nós, queridos, tá? Essa dificuldade que nós temos de lidar com a nossa alma. Eu vejo algumas pessoas, queridos, e converso, né, às vezes com pastores, com líderes e tudo mais, e às vezes eu fico imaginando as regras que são impostas para a igreja, como que se eles não tivessem dentro deles uma alma, como se eles tivessem só um espírito, pois a palavra de Deus ela é apta para discernir, né? E ele complementa dizendo, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E aí Deus, e agora? Né? Se a palavra de Deus discerne isso, se a palavra de Deus, queridos, ela trabalha em nós para fazer essa separação entre o que é da alma e o que é do espírito, né? Ele usa aqui alguns exemplos, né? Juntas e medulas. Juntas e medulas. A nossa cervical, ela tem um fio por dentro dela, que é a nossa medula óssea, né? Por onde passa todo o nosso sistema nervoso. Os médicos fazem de tudo para não mexer ali, né? Fazem de tudo, porque qualquer errinho ali, pronto, imobiliza definitivamente a pessoa. Então, ele diz, mas ela é apta para discernir juntas e medulas, para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo para nós entendermos isso. A falta de entendimento dessa verdade, muitas vezes, queridos, faz com que a pessoa, ela se considere tão incapaz, ela se considera tão indigna, né, de servir ao Senhor, e ela fica muitas vezes dizendo, não, Deus, eu não sou digno de servir, né? Deus, eu não sou essa pessoa, chama outro, né, me deixa de fora disso, Deus, eu sou um pecador. Queridos, é por isso que Jesus veio, é por isso que Jesus veio. Ele sabe a nossa condição, Ele sabe os erros que nós cometemos, Ele sabe que sem o Espírito dele em nós, o que sobra? Se nós fizermos essa avaliação de Deus, né, essa avaliação em nós, o que sobra de nós, se não for o Espírito Santo de Deus em nós, nos mostrando a verdade, nos guiando na verdade? Quando Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus, Ele nos guiará em toda a verdade. Amém, queridos? A medida de Deus em nossas vidas acontece quando algo novo e grande está por acontecer. Eu vou dar uma invertida aqui. Ageu capítulo 2, versículo 9. Ageu capítulo 2, versículo 9. Profeta Ageu, contemporâneo de Zacarias, que os dois têm a mesma. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Queridos, vamos fazer um comparativo aqui, a primeira e a última. Vamos falar um pouquinho da primeira. A primeira foi a que Salomão construiu, 2 Crônicas 7, 6 e 7. Ele constrói, e aí ele consagra o templo que ele construiu ao Senhor. Ele faz um alpendre na entrada do templo, constrói uma plataforma, ele sobe naquela plataforma,
E daquela plataforma ele se prostra diante de Deus e ele começa a orar. Junto dele, no entorno dele, estão os sacerdotes que foram escolhidos para o serviço da casa do Senhor. E ele começa a orar, ele vai orando, e de repente, queridos, dentro do templo, começa a descer uma nuvem, começa a vir uma glória de Deus, começa a vir uma concordância de Deus, uma aceitação de Deus por aquilo que havia sido construída. Deus diz assim: eu aceito a obra de vocês, eu recebo essa obra, eu vou descer aqui a minha presença. A Bíblia diz que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, queridos, eles tombavam, eles caíam por terra, eles se prostravam, eles adoravam, tamanha era a glória daquele lugar. Um culto maravilhoso, né? Um tempo maravilhoso, algo tremendo. O profeta Ageu, ele disse assim: ei, filhos, a glória da última casa será maior do que a da primeira, queridos. Nós estamos prestes a entrar em um dos tempos mais gloriosos que a igreja do Senhor Jesus já viveu sobre a terra, queridos. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade a nosso respeito, a meu respeito e a seu respeito. Se nós não tivermos essa expectativa no nosso coração, e aqui quando o anjo está medindo, ele diz: filho, você vai estar inclinado para a sua alma, ou você vai estar inclinado para o seu espírito? O espírito é que nos faz crer que a glória da última casa será maior do que a primeira, queridos. É no espírito que essa verdade está impressa. É no espírito, é o espírito que nos revela a verdade da palavra de Deus. Ele está dizendo para mim e para você nesta noite: filho, abre o teu olho e olha para a glória da última casa. Será excedente, será maior, será transbordante, será maravilhosa, será muito mais do que a glória da primeira casa, diz o Senhor para mim e para você nesta noite. Aleluia, glória a Deus. É para nós, queridos, essa palavra. Queridos, deixa eu falar algo aqui. Nos dias da glória da primeira casa, existia lá um povo de Deus, amém? Estava lá o povo de Deus, experimentando aquilo, né? Experimentando a glória da primeira casa. Aí veio o profeta Ageu e ele diz assim: ei, lá em 2020, né, 2022, 2023, 2024, lá vai ter um tempo, Deus está escolhendo um povo, Deus está escolhendo uma igreja para si. Lá naquele templo vai ser restaurado um templo, vai ser restaurada a igreja do Senhor Jesus, e lá a glória da última casa vai ser maior do que a glória daquela primeira casa que todos nós vimos. Nós fomos escolhidos para viver a glória da última casa, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, você não é um ocupante a mais na terra. Você não é um número a mais na população, né, na habitação do planeta. Né? Você não é uma pessoa sem propósito. A palavra de Deus, ela declara que você foi separado, que você foi escolhido no ventre da sua mãe. Deus primeiro planejou você, primeiro Ele fez planos, depois Ele gerou você. Não, pastor, não. Os meus pais já não queriam mais ter filhos. Eles já tinham quantidade de filhos suficiente. Aí depois, por acaso, por um descuido dos meus pais, eu nasci. Mentira! Você foi planejado por Deus. Você faz parte dos planos mais maravilhosos de Deus. Você não é uma falha dos seus pais. Você é um plano desejado de Deus para os nossos dias, queridos. Deus planejou você. Deus planejou, queridos. Você não nasceu por acaso. Você nasceu com planos. Deus fez planos a teu respeito. Eu vejo, queridos, toda a população celestial olhando para a minha vida, olhando para a sua vida. Filho, vai lá, filho, tem planos extraordinários, pois eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, planos para vos dar uma esperança e um futuro, diz o Senhor, para mim e para você. Os céus torcem por nós, queridos.
Os céus estão torcendo por nós. Os céus declaram a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus sobre a nossa vida. Não, pastor, não. Pode ser que um partido político ganhe as eleições e daí tudo isso vai por água abaixo. Meu Deus, que Deus é esse que nós estamos crendo? Que Deus é esse que é menor que um partido político, que é menor que uma pessoa que se candidatou para ser presidente da nossa nação e está assustando todo mundo? Que Deus é esse? O nosso Deus é maior do que tudo isso, queridos. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. Ele está acima de tudo isso. Ele está acima de tudo isso. Alguém está tentando nos assustar e dizer que não será desse jeito. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Aleluia! Vai ser, queridos, está escrito na minha Bíblia, está escrito na sua Bíblia. Vai ser. Nós vamos experimentar dias extraordinários, dias maravilhosos. Pastor, com perseguição, não estou nem aí para perseguição. Eu vou experimentar dias maravilhosos e extraordinários sobre a terra, diz o Senhor. É para nós, é para o nosso tempo, queridos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus está falando ao meu e ao seu coração que o tempo que estamos vivendo são, na realidade, os melhores dias que nós já vivemos sobre a terra. É profético, queridos, Deus está falando conosco. Precisamos crer nisso. A glória do Senhor inundará nossas vidas, nossas congregações, como nunca vimos antes. Todas as profecias bíblicas indicam que nesses últimos dias viveremos o maior avivamento da história da igreja sobre a terra. Eu pulei aqui, já estou lá no final, né? Já nem perdi aqui. Já estou lendo no final, que era para ler no começo. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, faz igual. Deus está preparando algo grandioso para realizar em nossa nação. Porém, devemos nos preparar, queridos, porque talvez essa medição não seja exatamente o que estamos imaginando. Se nós não entendermos o que Deus quer fazer a respeito através dessa medição, nós corremos o risco de errar no propósito. O erro do propósito nos leva para um lugar longe da presença de Deus. Queridos, nós não podemos errar o propósito de Deus em nossas vidas. O propósito é um lugar para onde todos nós estamos indo e nós temos que ter o mesmo objetivo, o mesmo alvo, chegarmos no mesmo lugar. Nossos olhos medem rapidamente as outras pessoas e nos esquecemos que a forma como as medimos é o modelo exato de como seremos medidos. Olha o que diz Mateus 7, capítulo 7, versículo 2. Mateus 7, 2. Pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos, vos medirão a vós. Já que a gente está falando de medida, né? De ser medido, de medir. Deus, Ele está fazendo algo novo sobre a terra. Agora, veja bem, como que essa medida se aplica na minha vida e na sua vida? Deus, Ele vai nos medir. Filho, vem cá, agora é a tua vez. Ele vai puxar a métrica dele, né? E ele vai dizer o seguinte: filho, ei, olha como você julgou o seu irmão. Olha o que você disse dele. Ele disse: ah, Senhor, mas isso é ele. Eu tenho uma medida diferente. Ele disse: não. Com a medida que medirdes, serás medido. É isso que o anjo veio fazer. Ele não veio medir quanto que nós temos de circunferência. Para alguns ele tem que buscar uma corda adicional para medir, né? Mas a medição de Deus, queridos, ela é baseada em cima disso. Como que eu meço meu irmão? Qual é a medida que eu estou usando para o meu irmão?
Pois com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão a vós. No meio desse silêncio, posso ouvir um amém? Como então devemos nos portar, pastor? Efésios 5, capítulo 1 e 2, capítulo 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor, né? Cara, o Cello fez uma ministração de dízimos e ofertas aqui que eu ofertei por amor, eu fiquei apaixonado para fazer isso ali, né? Por amor. Né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Sede, pois, imitadores de Deus. Como que eu posso imitar a Deus? Olhando para Jesus. Olhando para Jesus, olhando para a vida de Jesus, para os ensinamentos de Jesus. Essas verdades no meu coração, queridos, elas fazem com que eu possa olhar para o meu irmão com amor. Com amor, olhar para o meu irmão com amor. Não com julgamento, não medindo ele. Porque essa é a métrica que vai ser usada contra nós. Calebinho, vem cá, Calebinho. Vem aqui, faz favor. Hã? Vamos medir o Calebinho. Hã? Mostra o braço aí, Calebinho. Levanta a manga da tua blusa. Vai para o céu esse cara cheio de tatuagem? Hã? Vai para o céu esse rapaz cheio de tatuagem? Hã? Vai ou não vai? Claro que vai, queridos. Né? Claro que vai. E aí eu começo a julgar a pessoa pelo que ele fez. Né? Não, queridos, Deus não faz isso. Né? Obrigado, Calebinho, obrigado. Ele julga por aquilo que nós estamos dispostos a fazer, por aquilo, o quanto que o Espírito de Deus está influenciando a minha alma, para que a minha alma se submeta ao meu espírito. Hã? Quanto que o meu espírito está influenciando a minha alma. Mas esse irmão continua fazendo errado, mas o espírito está influenciando a alma dele, ele vai começar a fazer certo. Daqui a pouco ele vai começar a fazer certo. O espírito está ensinando ele a viver uma vida no espírito. Ele ainda não sabe. Se o Calebinho vivesse no espírito nos dias que ele fez a tatuagem, ele não faria tatuagem. Né? Ele não faria tatuagem. Seria diferente. Nós precisamos entender isso, queridos. Com a medida que medimos, seremos medidos. Se considerarmos a forma como agimos e a forma como julgamos as pessoas, encontraremos coerência ou discrepância? A forma como agimos e a forma como julgamos. A mesma forma que eu julgo as pessoas, a mesma medida que eu uso para julgar as pessoas, o comportamento das pessoas, eu uso essa mesma medida para medir os meus comportamentos? Ou eu uso réguas diferentes para o meu irmão e para as minhas atitudes? Eu encontro coerência ou discrepância, né? Ou seja, aquilo que desejamos como juízo para as pessoas que julgamos é a mesma medida pelos erros que cometemos? Não é. Como que nós consertamos isso? Não julgue o seu irmão. Posso ouvir um amém? Não julgue o seu irmão. Às vezes nós esquecemos, queridos, que o Espírito Santo está dentro da pessoa e está trabalhando nele. Às vezes nós esquecemos que a função do Espírito Santo, você não está trabalhando direito, né? Você não está fazendo certo o teu trabalho aí. Vou te ajudar. É o contrário, queridos, é o Espírito Santo que nos ajuda. É o Espírito Santo que nos ajuda, né? Diga para alguém perto de você assim: é tempo de sermos medidos. Isso. Glória a Deus. Versículo 4 do capítulo 2 de Zacarias, o versículo 4, ele diz assim: o anjo vem dizer a ele, né? Ele disse: corre,
Dize a este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa das multidões de homens e animais que nela haverá. Segundo pensamento, o tempo que nós estamos vivendo, queridos. Primeiro, tempo de sermos medidos e segundo, tempo de derrubar muros. Tempo de derrubar muros. Diga para alguém perto de você: irmão, é tempo de derrubar muros. 2021, eu e a pastora Cristiane, nós assumimos ali, né, a Unipaz. Agora, 2022 termina aí o nosso mandato, vamos passar para um outro pastor. Queridos, existia aqui em Balneário Camboriú uma dificuldade muito grande entre os pastores, muito grande. Os pastores do sul e os pastores do norte. Olhando para a Bíblia até parece, né? Judá e Israel. O reino do norte, Israel, o reino do sul, Judá. Ali existia um grupo de pastores no sul que não se misturavam com os pastores do norte, que somos nós aqui, e os pastores do norte não se misturavam com os pastores do sul. De repente, por uma providência divina, eu fui levado em espírito pelo anjo do Senhor, né? E fui participar de uma reunião lá no Reino do Sul. De repente eu me vi lá no meio dos pastores. E daí eu estou lá no meio da reunião e os pastores começam a conversar e falar, né? Olha, nós queremos promover a unidade entre nós, queremos andar em unidade, queremos andar unidos, e nós vamos então estabelecer um conselho de pastores para nós aqui no Sul. E eu deixei a conversa correr, né? Os queridos, deixa eu ver se eu entendi. Vocês estão falando de unidade, mas querem fazer um conselho paralelo? Qual é a coerência do conceito de unidade de vocês? Não, pastor, é que veja bem, porque nós somos aqui. Não, queridos, não. E daí na hora Deus me deu uma palavra profética para eles, queridos. Meus queridos, vamos derrubar o muro que está em cima do rio e vamos construir uma ponte? Agora, olha só isso. Isso foi no ano passado. Esse ano, queridos, esse muro foi derrubado. Não existe mais separação entre sul e norte, entre centro e barra. Não existe mais. Os pastores de lá estão vindo participar conosco das nossas reuniões. As duas últimas reuniões nós fizemos lá na Barra e no Nova Esperança. Fizemos as duas reuniões, os dois encontros fizemos lá, né? E agora nós vamos lá, eles vêm aqui, e agora é uma coisa só: derrubamos um muro que existia em cima do rio. Queridos, o tempo que nós estamos vivendo, queridos, é tempo de derrubar muros, tempo de desfazer muros. Quando nós compramos uma propriedade, às vezes, antes de construir a casa, nós construímos primeiro um muro, né? Isso aqui é meu, eu não passo para lá e você também não passa para cá. Aí vem o Senhor e diz assim, ele disse: corre, dize a este jovem: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros. Por causa de quê? Por causa da multidão de homens e de animais que haverá nela. Homens e animais. Animais fala de provisão. Animais era o alimento do povo, né, para sua provisão. Ei, queridos, não vai dar para construir muros, não vai ter como construir muros. Por quê? Porque a palavra de Deus diz: por causa da multidão de homens e animais que nela haverá. Queridos, a glória da segunda casa, ela será uma mistura de glória com a quantidade incontável de pessoas no nosso meio, de homens e mulheres, de gente de todas as tribos, raças, nações, de todos os lugares do mundo, queridos. Virão para cá, eu declaro isso em nome de Jesus, virão para cá haitianos, venezuelanos, colombianos, argentinos, peruanos, tudo que é gente de tudo que é lugar vai vir, e nós seremos uma só Jerusalém, uma só igreja, em nome de Jesus, queridos.
Os muros serão derrubados. Olha que um haitiano fez conosco agora aqui, né? Trouxe uma palavra aqui de dízimos e ofertas. Imagina se ele estivesse ministrando a palavra no culto, queridos, né? Uma palavra de 5, 7 minutinhos, esculhambou com o nosso coração, né? Queridos, vão vir outros, vão vir gente de todas as nações para estarem no nosso meio, de todos os lugares da terra virão, de todos os lugares da terra. Não, pastor, não pode vir os argentinos, porque se vir os argentinos, não, pastor, não pode vir os colombianos. Vai vir em nome de Jesus. Deus vai trazer do norte, do sul, do leste, do oeste, de todos os lugares eles virão, estarão conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos derrubar os muros. Precisamos derrubar os muros e construir pontes. As pontes da igreja devem ser aquelas que facilitem a chegada das pessoas até nós. Porque às vezes nós colocamos impedimentos, queridos, dificultamos a vinda, se não dificultamos a vinda, mas dificultamos a permanência. Se as pessoas não quiserem vir, o problema é delas. Mas se elas chegarem, encontrarem muros, os culpados somos nós. Os culpados somos nós. Então elas precisam encontrar pontes, não muros. Posso ouvir um amém? A profecia fala que Jerusalém será habitada como aldeia sem muros, um lugar onde todos podem chegar sem impedimentos. Não evangelizamos as pessoas julgando a vida delas, mas anunciando o amor de Deus. Ontem nós estávamos ali em Barra Velha, aí saiu eu, o Calebinho, né, por um lado ali eu, o Calebinho e a Elô, né? Aí entramos lá numa estofaria, né, Calebinho? Chegamos lá assim, né, todo cheio de cuidados. Nós viemos trazer. O Calebinho já entrou lá dentro, disse, eu vou orar por vocês aqui, vem cá, em nome de Jesus. E Pai, eu abençoo esse lugar, em nome de Jesus, a tua presença, e nós ali olhando, e o Calebinho já orando por tudo lá, abençoando. Terminou a oração assim, nós somos da igreja, a gente já é crente também, né? Glória a Deus, né? Chegou lá e já derrubou os muros, né? Já construiu uma ponte, né? Então, queridos, esse é o tempo. Diga para alguém perto de você, diga assim, é tempo de derrubar os muros e tempo de construir pontes. Construir pontes, queridos, é facilitar o acesso das pessoas ao reino de Deus, facilitar o acesso das pessoas à mensagem que Deus colocou dentro do meio do seu coração. Queridos, deixa eu falar algo aqui, né? A gente anuncia aqui os cultos, né, da nossa semana, os cultos de quinta. Queridos, quinta-feira o Calão trouxe uma palavra aqui, meu Deus, queridos, meu Deus, eu quando eu estava preparando essa palavra, né, o meu espírito falando para mim ministrar Zacarias, e a minha alma dizendo para mim dar continuidade na palavra do Calão, né, não, continua a falar, né, a palavra do Calão. Cara, que palavra maravilhosa o Calão trouxe na quinta-feira, está filmado de quinta, né? Queridos, assistam lá, assistam a palavra, né? Ele falou algo, vou dar fazer um merchan para o Calão aqui. Ele ministrou Atos 9, o encontro de Saulo com Jesus ali naquela experiência da luz que cega Saulo. Saulo por terra, caído por terra, depois de receber aquele choque de Deus, ele diz assim, quem és, Senhor? O que ele está perguntando? Quem és, Senhor? É a mesma coisa, né? Eu chegar para o Calebinho e dizer, Calebinho, quem és tu, Caleb? Eu sou o Caleb. Ele diz, quem és, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele se apresentou como Jesus e ele identificou o que Saulo estava fazendo, o comportamento de Saulo. Que palavra maravilhosa, queridos. Agora, faz essa pergunta para nós. Quem tu és? Identidade, né, Calão? Calão falou sobre identidade. Quem tu és? Quem és tu? Sabe, queridos, chegou um tempo de nós olharmos para a nossa identidade, para a nossa verdadeira identidade, e vermos, né, se a nossa identidade, ela tem paternidade. Quando a gente olha a nossa identidade, tem que estar lá
na nossa identidade terrena, nome do pai e nome da mãe, né? A nossa identidade celestial tem que constar o nome do nosso pai, tem que estar lá, né? Semelhante a Deus, né? Esse texto que nós lemos aqui, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aquela cena que nós vemos, aquela cena que a gente, né, tem em nossa mente, do filhinho, né? O pai sai para trabalhar, ele vai lá, ele calça o sapato do pai, 5 vezes maior que o pé dele, né? E ele sai andando dentro de casa, arrastando o pé com o sapato do pai. Por quê? Porque ele quer imitar o pai. O pai é uma referência para ele. O nosso pai é a nossa referência, é minha referência e a sua referência. O nosso Deus é a nossa referência. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como filhos amados. Se eu quero que Deus me ame, eu preciso do amor de Deus, queridos. Eu preciso ser amado por Deus. Por que esse mesmo amor não pode estar sobre a vida do meu irmão? No meio desse silêncio, posso ouvir um amém? Terceiro pensamento, nós temos ceia hoje, né? O versículo 5, ele diz assim, e aí eu vou chover no molhado, porque eu troquei aqui, já estava lendo meus esboços aqui no começo, inverti tudo aqui, né? Versículo 5, ele diz assim, pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. No meio dela, não é? Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Dela quem? A igreja do Senhor Jesus, nos dias da glória da última casa. Ele diz assim, eu mesmo serei a glória da última casa. Terceiro pensamento, o Senhor é o nosso muro de glória. O Senhor é o nosso muro de glória. Ele diz, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Diga para alguém, o Senhor Jesus é para nós o nosso muro de glória. Glória a Deus. Precisamos ser no reino aquilo que Jesus nos chamou para sermos, queridos. Precisamos ser no reino aquilo que Ele nos chamou, aquilo que Ele nos designou. Sermos suporte para o meu irmão, sermos bênção para o meu irmão, para o nosso irmão, sermos uma palavra de esperança, sermos uma palavra de conforto, trazermos para o nosso coração e para o coração das pessoas à nossa volta o entendimento, queridos, de que o nosso Deus é maior do que todas as coisas que estão acontecendo neste dia. Ele não mudou os seus planos. Outro dia eu vi uma profecia, não, um áudio ali de o Senhor me mostrou que a mão dele vai pesar sobre o Brasil, que ele está triste com a nação brasileira. Você vai te catar com essa coisa nojenta aí, né? Não terminei de ouvir, não. Queridos, Jesus não morreu, Deus não é o diabo, queridos. Deus é amor, e Ele nos ama. Ele mandou Jesus para revelar no nosso meio a glória dEle. Ele veio para revelar em Jesus o amor dEle em nossas vidas. Ele nos ama e nada pode nos separar, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, queridos. Nada, absolutamente nada. Nos nossos dias, queridos, nos nossos dias, há uma glória poderosa no nosso meio, manifestando o amor de Deus, uns pelos outros, no meio da igreja, trazendo, queridos, um tempo novo, um mover novo de Deus, né? Não de julgamento, mas um mover de amor, um mover de graça e um mover de poder no nosso meio. Eu declaro isso em nome do Senhor Jesus. A glória dessa última casa,
a glória dessa última casa será maior do que a da primeira, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Vamos ter o nosso momento de ceia agora, queridos. Eu quero usar o texto que eu falei, né? 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. O 28, ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo, antes de comer deste pão e beber deste cálice. Queridos, se nós fizermos um exame de nós mesmos, se nós fizermos um exame assim bem exato, bem preciso, não dá vontade de não participar da ceia? Deus, eu não vou participar da ceia. Senhor, eu não posso participar disso. Examine-se o homem. Não seria incoerente Jesus chamar Judas para participar da ceia e dizer que eu e você não podemos participar? Quando ele chama Judas, os 12 discípulos, inclusive Judas, ele chama os 12 discípulos, uma figura do povo de Deus. Todo o povo de Deus, vem todos. Senhor, Judas também? Sim, Judas também. Senhor, mas o Senhor sabe o que ele fez? Ou vai fazer? Não, ele já tinha feito, né? Ele já estava com as moedinhas no bolso. Queridos, esse momento é um momento para nós entendermos o valor da graça de Deus. O valor da graça de Deus. Quanto custa o que Jesus fez por nós? Quanto custa o que Jesus fez por nós? Como que era a minha vida? Como que era a sua vida? Nós não tínhamos, queridos, nós não tínhamos coragem de chegar diante de Deus. Muitos de nós não tínhamos coragem de entrar dentro de uma igreja. Nós não tínhamos coragem de entrar dentro da igreja. Deus, eu sou indigno de entrar aqui. Por muitos anos, eu resisti a esse convite, queridos. E nós dizemos assim: esse negócio de igreja é caretice, eu não gosto. Não é que não gosta, é que não podia. Não podia, nós não nos achávamos dignos de entrar numa igreja, por causa da vida que levávamos, por causa do peso da condenação do pecado que estava sobre as nossas vidas. E conhecemos Jesus, recebemos o amor de Deus em nossas vidas. O véu se rompeu. E Deus disse: filho, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Vinde a mim. Esse tempo, queridos, é um tempo maravilhoso. Nós precisamos entender isso, viver isso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo leve. Como é maravilhoso, queridos, receber o perdão de Deus. Eu fui perdoado. Ele perdoou todos os meus pecados. Todos os meus pecados. Todos os meus pecados.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço do teu pecado foi pago. Está pago, querido, está pago. Qual é o valor da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário? Qual é o preço da obra do Senhor Jesus na cruz do Calvário? O que nos impedia de chegarmos, de entrarmos na presença de Deus, Ele pagou o preço. Ele pagou o preço. Ele se fez pecado para pagar a condenação do nosso pecado. Ele pagou o que estava, o que está escrito em Romano: o salário do pecado é a morte. Deus estabeleceu isso. O salário do pecado é a morte. Jesus chega para o Pai e diz: Pai, é necessário morrer para que o pecado seja pago? É, filho, é necessário morrer. Então, toma aqui a minha vida, mas livra eles da condenação do pecado. Dê a eles a vida eterna, dê a eles a vida abundante, a vida verdadeira. Jesus pagou o preço da nossa condenação. Quando o apóstolo Paulo, ele declara isso, em 1 Coríntios 11, ele diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído. Quando nós falamos a noite em que foi traído, queridos, nós pensamos em Judas, né? Judas traiu Jesus. A Bíblia está falando de Judas. Será que ela está falando de Judas? Será que não tem mais traidor além de Judas? O nosso pecado traiu Jesus. O nosso pecado é uma traição para Jesus. Eu e você, no lugar de Jesus, nós guardaríamos essa mágoa no coração para o resto da vida. Mas sabe o que Ele fez, queridos? Antes de nós nos convertermos, quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não, Pai, eu amo Ele. Né? Aí um anjo chegou lá do céu, um anjo disse: mas Senhor, ele não presta, ele é pecador, mas eu amo ele. Mas ele faz muita coisa errada, mas eu amo ele. Mas a vida dele é uma esculhambação, mas eu amo ele e vou morrer e vou pagar os pecados dele, todos os pecados, o que ele cometeu e os que ele ainda vai cometer. Não é maravilhoso demais, queridos? E aí ele diz, na palavra ele diz: tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Que pão que Jesus estava falando? O pão que eles estavam comendo? Não. O corpo dele, que ele entregaria no dia seguinte, para pagar o preço da nossa condenação. Fazer isto em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Deixa eu dizer uma boa notícia para vocês aí, queridos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Queridos, imagina eu e você, no momento de ceia, o pão e o vinho. De repente ele volta. De repente ele nos acha, nos encontra, com o pão, com o vinho, comendo, bebendo, lembrando do sacrifício
sacrifício dele na cruz do Calvário. Lembrando que tudo que ele sofreu para nossa vitória. Queridos, quando Pedro chega para Jesus ali em Mateus 16, quando Jesus começa a contar para Pedro: Pedro, convém que eu vá para Jerusalém, eu seja morto. Pedro diz: Senhor, de jeito nenhum tu vai ser morto, eu não vou deixar tu morrer. Jesus olha para ele e diz: para trás de mim, Satanás, porque não é só tu que eu quero salvar, Pedro, é toda a humanidade. É toda a humanidade. Ele salvou toda a humanidade. Ele salvou a minha vida, ele salvou a sua vida, queridos. Nós fomos salvos pelo amor dele. Ele nos ama de uma forma extraordinária. Que amor é esse? Como compreender o amor de Deus? Como compreender um amor tão maravilhoso como esse, queridos? Como compreender, como entender um amor tão maravilhoso como esse? Tão grandioso. Pastor, eu não vou participar da ceia. Não cometa essa loucura, queridos. Pastor, eu não sou digno. Eu também não sou. Se existe indignidade em participar da ceia, eu sou o maior indigno de participar dela. Mas Ele não nos deu a ceia para nos condenar. Ele nos deu a ceia para nos mostrar que Ele nos libertou e que agora nele somos livres. Podemos nos amar, podemos viver uma vida liberta. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Vamos colocar em pé, queridos. Pai, obrigado, Pai. Pai, qual é o preço desse pão? Qual é o preço, Paizinho querido, desse cálice, desse vinho? Quanto custa participarmos dessa ceia, Pai? Examine esse homem a si mesmo. Quando nós nos examinamos, Jesus, nós encontramos o valor da ceia, nós encontramos o valor do teu sacrifício. Quando nós olhamos para o que foi o nosso passado de pecados, nós reconhecemos o tamanho, a grandeza do teu sacrifício. A vida que vivemos agora revela o tamanho do teu sacrifício. Muito, muito obrigado, Senhor. Pai, que essa verdade tome o nosso coração, essa verdade mude, Senhor, a nossa forma de pensar, de existir sobre a terra, Pai. Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pai, sem o teu Espírito Santo nós não conseguiríamos. Seríamos incapazes de conseguir algo, de construir algo, de vivermos a nossa própria vida. Nós somente podemos viver a nossa vida que o Senhor nos deu, o Senhor nos entregou gratuitamente o Espírito do Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão, obrigado pelo suco, Paizinho querido, pelo fruto da vide, Paizinho querido, nós te louvamos. Queremos cear nessa noite com alegria e com gratidão no nosso coração. Muito obrigado, Pai. Amém. Queridos, vamos fazer um pouquinho diferente. O Juan pode vir aqui para esse canto aqui, Juan, aqui, ó. Fica ali. O Vini fica mais lá assim. O mais novo jovem pode ficar aqui no meio, essa, né? Você pode sair do seu lugar aí, queridos. Vem aqui, né? Pegue um cálicezinho, um pedacinho do pão. E reúna-se ali com alguém. Não fique sozinho. Né?
Mas se você vê alguém que está sozinho ali, vá na direção dessa pessoa, não deixe ela sozinha, tá? Vá lá, busque essa pessoa, traga ela, pegue o seu pãozinho, pegue o seu cálice e nós vamos cear juntos. Nós vamos ter esse momento juntos. Glória a Deus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Te louvamos, Pai. O Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Jesus, tendo tomado o pão, deu graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim. Lembrando do sacrifício do Senhor Jesus, nós queremos comer desse pão, Paizinho querido. Muito obrigado. Você pode comer o pão nessa hora, querido. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Obrigado, Jesus. O Senhor não guardou, o Senhor não segurou uma só gota do seu sangue. Quando aquele soldado fura, ó Deus, com a ponta da sua lança, corpo do Senhor, a palavra de Deus diz que água saiu do seu corpo, porque não havia mais sangue, mas nenhuma gota de sangue. O Senhor verteu todo o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Nós participamos da ceia agora, Deus, e reconhecendo a importância do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Você pode tomar do cálice nessa hora. Põe um copinho ali do lado, em algum lugar, e dê para Jesus, queridos, o melhor aplauso que você já deu na sua vida.